Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é quinta-feira, dia 12 de fevereiro de 2026. Daremos início agora aos nossos destaques desta manhã pelo jornal Folha de São Paulo. Temos aqui o destaque de hoje, que é para o caso Master. Relatório da Polícia Federal sobre Toffoli mostra Vorcaro combinando pagamentos para a empresa do ministro. Esse documento traz mensagens trocadas entre o ex-banqueiro e o seu cunhado, Fabiano Campos, sobre verbas para a empresa Maridit. E Toffoli diz que recebeu dinheiro por ser sócio da empresa que vendeu o resort a fundo de Vorcaro. E a Polícia Federal também encontra menções ao magistrado em celular de Daniel Vorcaro e aponta suspeição. Aqui nos informa que a polícia investiga repasses de empresa de resort a Toffoli e a defesa de Vorcaro também pede aí uma apuração isenta. E no Tribunal de Contas da União, Renan Calheiros afirma que o ministro do TCU foi forçado pelo Centrão a desliquidar o banco. E bandeiras e maquininhas fazem disputa de conta de mais de 5 bilhões deixada por Eubank e Ficto. Agora, mudando de assunto, temos aqui um destaque para Plano Clima. O Brasil dependerá de corte inédito no desmatamento para atingir meta de emissões, é o que aponta o plano. O Ministério diz que o documento permite crescimento com a redução de gases. Temos também aqui um assunto para o Carnaval deste ano, 2026. Carnaval em São Paulo deve ter sol, calor de 30 graus Celsius e pancadas de chuva à tarde. Também temos aqui uma informação que bancos, INSS e Correios não irão abrir segunda e terça. Agora, no carrossel de imagens aqui da Folha de São Paulo, desta quinta-feira, temos a primeira imagem, que é do caderno de esportes. Lucas Moura bate pênalti para marcar o primeiro gol do São Paulo na vitória por 2-0 contra o Grêmio no Morumbi. Isso falando sobre o Rio de Janeiro, sobre os temporais na região. Capital fluminense volta a ter chuva forte e alagamentos, com interrupção de linhas de ônibus e avenida interditada. E a Zona Oeste, no Rio de Janeiro, é a região mais afetada. E falando mais uma vez para os esportes, temos aqui um destaque para os Jogos de Inverno. Com apenas uma pista oficial, o Brasil ainda engatinha no curling e ocupa a terceira divisão do esporte, distante das Olimpíadas. Agora temos aqui outros assuntos sobre as eleições deste ano. Caricaturas de IA associam Lula a charuto e dinheiro, Flávio a rachadinha e Bolsonaro a armas, como a gente observa aqui nesta imagem dessas caricaturas feitas pela inteligência artificial. E ainda temos outro assunto para a política. Flávio Bolsonaro ameaça apoiar Moro para frear a candidatura de Rastinho Júnior para a presidência. Temos aqui outro assunto, que o Brasil deve propor à OMS inclusão do feminicídio no Código Internacional de Doenças. O projeto de grupo criado com apoio do Ministério da Saúde busca ampliar a prevenção. Temos também aqui sobre esportes que Fonseca perde na estreia, é eliminada em Buenos Aires e continua sem vencer em 2026. Isso falando sobre esporte tênis. Aqui fala que o chileno Alejandro derrota o brasileiro, atual campeão na Argentina, por 2-1. Temos aqui outro assunto sobre o declínio do Império. Sucessos de Bad Bunny, Rosalía e do K-pop atestam uma crise no domínio dos Estados Unidos sobre a música. Outro destaque, conheça regras de tratamento para piscinas de academias, clubes, hotéis e condomínios e também entenda os riscos no uso de produtos para limpeza de espaços para a natação. Isso após o caso de uma professora que morreu após fazer aí uma aula de natação. Agora, sobre a economia, temos o primeiro assunto que trata do comércio exterior. Coreia do Sul defende que Brasil reveja tarifas sobre o aço às vésperas de viagem de Lula.
E pagamento do IPVA em cota única vence a partir desta quinta em São Paulo. O prazo começa pelos veículos com placa final 1 e vai até o dia 23. Lembrando que o atraso gera multa e juros. Falando agora sobre a Argentina, o governo Milei consegue aprovar reforma trabalhista no Senado após concessões e protestos. O projeto que modifica regras para férias e contribuições precisa passar pela Câmara. Falando sobre política, temos um primeiro assunto que fala sobre a Justiça Eleitoral. Aqui nos informa que o TSE retoma julgamento de ação que pede a cassação do senador Jorge Seife nesta quinta-feira. O relator Floriano Azevedo Marques votou pela absolvição do parlamentar na última terça-feira. Já uma próxima chamada de capa de hoje, PL negocia a filiação de líder de Kassab na Assembleia de São Paulo, em meio à disputa com PSD. Agora, no caderno de cotidiano, primeiro assunto, aqui nos informa que mãe de adolescente suspeito no caso Orelha diz que a família tem que se defender do inimaginável. E lembrando que o jovem de 15 anos é o único indiciado neste caso. E a promotoria pediu diligências adicionais. Já no Folha Estudantes de hoje, temos aqui a seguinte notícia, que a Câmara aprova projeto que cria Universidade Federal Indígena. E o texto vai para análise no Senado. E pela proposta, esta universidade, a Uninde, terá sede em Brasília e oferecerá 2.800 vagas em 10 cursos de início. E falando agora sobre o trânsito, que é um próximo destaque aqui na Folha de São Paulo, crescem atropelamentos por motocicletas enquanto carros matam menos em São Paulo. O governo e prefeitura do estado paulista listam ações para proteger os mais vulneráveis no trânsito. Ainda no caderno de cotidiano, temos aqui uma análise. Peso e formato da carroceria podem agravar danos em acidentes com Tesla Cybertruck. Carros modernos trazem zonas de deformação para reduzir os riscos em colisões. Temos aqui um assunto internacional nesta quinta-feira que fala sobre a faixa de Gaza. Refém israelense relata ter sido estuprado e torturado em um cárcere do Hamas. E o grupo negou essas acusações de violência contra sequestrado, mas a ONU encontrou evidências sobre este crime. Mudando de assunto, também temos aqui um destaque para a astronomia no caderno de ciência. Desfile de 6 planetas ocorrerá no fim de fevereiro. E para São Paulo, a melhor data de visualização deve ser 25 de fevereiro. No caderno de saúde, temos aqui a seguinte notícia: do macarrão às terapias, como entender o Alzheimer ajuda a frear a progressão da doença. O comprometimento cognitivo afeta funções cerebrais como o humor e também a capacidade executiva. Agora, na capa do jornal Estado de São Paulo, desta quinta, dia 12 de fevereiro, temos aqui a manchete do dia, que fala sobre a investigação do caso Master. Toffoli recebeu dinheiro de empresa que negociou com o cunhado de dono do Master. A Polícia Federal pediu suspeição de ministro após achar conversas com o banqueiro. Aqui nos informa que o ministro do STF, Dias Toffoli, é sócio anônimo da Maridit, que é uma empresa dirigida por seus 2 irmãos e tinha participação em 2 resorts da rede Taiaiá. A Maridit vendeu sua fatia no negócio de hospedagem no Paraná a fundos de investimentos que tinham como acionista o pastor Fabiano, que é cunhado de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. E por causa da participação na empresa, Toffoli recebeu dividendos. E as transações financeiras da Maridit estão declaradas à Receita Federal. Aqui também nos informa que a Polícia Federal pediu ao presidente do Supremo, Edson Fachin, a suspeição de Dias Toffoli, relator do caso Master na corte, após encontrar menções ao ministro em celular do banqueiro Daniel Vorcaro.
Além de citações ao nome de Toffoli, houve conversas entre Vorcaro e o magistrado, segundo a apuração da Polícia Federal. E aqui, nesta manchete, o jornal Estado de São Paulo traz aqui as aspas do ministro do Supremo, Dias Toffoli, sobre este caso. Ele afirma o seguinte: o pedido de declaração de suspeição apresentado pela Polícia Federal trata de ilações. Juridicamente, a instituição não tem legitimidade para o pedido por não ser parte do processo. E ainda falando sobre esse caso Master, também temos aqui uma outra chamada de capa com esta imagem. Aqui nos informa que a Polícia Federal chega e uma mala com R$429 mil voa pela janela. Um dos alvos de operação, que apura suspeitas de irregularidades em aportes do Rio Previdência em títulos do Banco Master, jogou pela janela do apartamento uma mala com dinheiro ao ser surpreendido por agentes em Balneário Camboriú, lá em Santa Catarina. Temos aqui falando sobre o Judiciário Brasileiro. Decisão de Dino afeta 4,8 bilhões de reais em penduricalhos no Tribunal de Justiça de São Paulo. A Corte Estadual pediu ao Supremo revisão de decisão. O Tribunal de Justiça prevê gasto de 4,8 bilhões em 2026 com auxílios e benefícios afetados por decisão do ministro. Falando sobre política agora, temos aqui o resultado da pesquisa Quest. Flávio reduz vantagem de Lula e Ratinho Júnior é nome mais viável do PSD. Na primeira pesquisa, sem Tarcísio, filho de Jair Bolsonaro, em curta distância de petista. E o governador do Paraná supera hoje Caiado e Leite. Também temos aqui uma chamada de capa que fala sobre guerra comercial na editoria de economia. O governo Trump dá sinal verde para investimento em terras raras no país. Os Estados Unidos indicam estar dispostos a financiar processamento de terras raras aqui no Brasil, como pediu o governo Lula. Temos outros assuntos também para a economia, sobre balanço bancário. Banco do Brasil tem lucro de 20,6 bilhões de reais em 2025, que representa uma queda de 45%. Para o mercado, a Bolsa tem recorde do ano e cotação do dólar cai a R$ 5,18. Já para a segurança pública, na editoria Metrópole, região do Morumbi sofre com assaltos a casas. E falando de uma repercussão mundial, o caso Epstein causa escândalos da Escandinávia ao sul da Ásia. Temos também aqui outro assunto. Para o Canadá, a atiradora executou mãe e meio-irmão antes de matar 6 pessoas em uma escola canadense. Aqui nos informa que a autora do ataque, a Jessie, de 18 anos, havia iniciado transição para o gênero feminino. E professor brasileiro ajudou alunos a escapar dos tiros na escola. Próximo assunto, agora falando de educação aqui no nosso país. MEC cancela edital que criaria 5,9 mil vagas em cursos de medicina. Este edital prevê autorização para vagas em cursos de universidades privadas. Essa medida foi tomada após o Enamed reprovar 1 em cada 3 graduações da área. Agora, por último, no caderno de cultura, temos aqui um assunto para música. Shakira vai sacudir a areia de Copacabana. A cantora fará show gratuito em 2 de maio na praia, que já recebeu Madonna e Lady Gaga. Agora, na capa do Jornal Globo, temos aqui o assunto mais uma vez para o caso Master. Polícia Federal leva ao Supremo citações a Toffoli encontradas no celular de Vorcaro. Relator do caso Master no Supremo critica a ilação da polícia e afirma que levará sua defesa ao presidente do Supremo. O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, levou ao presidente do STF, Edson Fachin, informações encontradas no celular do banqueiro Daniel Vorcaro do Master, que envolve o ministro Dias Toffoli, que é relator do inquérito sobre o banco no tribunal.
Esse conteúdo pode ensejar a suspeição do ministro no caso. E Toffoli afirmou que irá apresentar sua defesa ao presidente da Corte. E em nota, o ministro fez duras críticas à Polícia Federal, afirmando que a instituição faz ilações e que não tem legitimidade para pedir sua suspeição, já que não é parte do processo. E este episódio aumenta a crise de imagem do STF. E uma outra chamada de capa aqui nos informa que a área técnica do Tribunal de Contas da União conclui inspeção e não vê problemas na condução pelo Banco Central do caso Master. Agora, o próximo assunto também em destaque, temos aqui esta imagem que nos informa que blindagem sob ataque democrata. Em audiência, parlamentares acusaram a secretária de Justiça dos Estados Unidos, a Pam Bondi, de acobertar arquivos do caso Epstein. Agora, voltando a falar sobre política aqui no nosso país, temos um primeiro destaque. Flávio reduz vantagem de Lula e esvazia efeito de união de trinca do PSD. Pesquisa Quest mostra a consolidação de petista e bolsonarista, mas diferença eventual segundo turno cai de 10 para 5 pontos desde dezembro. E a aliança entre governadores presidenciáveis no PSD não agregou intenção de votos para furar essa polarização. Que também nos informa sobre Rio de Janeiro. A LERJ define regras para a eleição indireta a governador do Rio. A Assembleia elegerá governador para mandato tampão se Castro renunciar para disputar o Senado. E deputados facilitaram articulações políticas ao reduzir prazos de desincompatibilização de ocupantes de cargos públicos que forem concorrer. Agora, mais uma vez aqui o assunto, que a fortuna voa pela janela em ação da Polícia Federal que investiga fraudes no Rio Previdência. Aqui conta que um homem arremessou R$429 mil do 30º andar durante a operação em Balneário Camboriú, que é por aplicações no Banco Master. Também temos mais aqui outro assunto, que a auditoria vê um copia e cola em contratos que avalizavam aplicações no Master. Inspeção constata que em diferentes cidades, documentos que validavam o banco tinham textos idênticos. Temos aqui outros assuntos também para a economia. Leilão de repactuação do Galeão atrai operadoras da Espanha e da Suíça. E Tribunal de Justiça de São Paulo recorre para manter penduricalhos que chegam a R$82 mil por mês por juiz. Recurso visa suspender decisão do ministro Dino. E o órgão pagou em média R$82 mil por mês, fora do salário a cada magistrado em 2025, de acordo com o levantamento realizado pelo jornal O Globo. E por último, temos aqui um assunto sobre o carnaval deste ano, que fala sobre um cercadinho nada VIP da Folia. Grades e tapumes passaram a fazer parte do cenário do Rio na época do carnaval para garantir a proteção de prédios ante os eventuais rastros de destruição pela passagem de blocos nos dias de folia. Já no Correio Brasiliense desta quinta-feira, temos aqui no alto da capa a manchete de hoje sobre o caso Master. Polícia Federal pede suspensão de Toffoli após citações no celular de Vorcaro. Perícia realizada no aparelho do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, encontrou menções ao ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, relator do processo que apura denúncias de fraudes em negociações da instituição financeira fechada pelo Banco Central no mês de novembro. E com base nessas informações, a Polícia Federal enviou a Edson Fachin, que é o presidente do Supremo, um pedido de suspensão de Toffoli no comando do inquérito. O chefe do Poder Judiciário pediu ontem mesmo que o magistrado citado nas conversas se manifeste sobre o caso. Em nota, a equipe de Toffoli afirmou que tratam-se de ilações da Polícia Federal
e que vai esclarecer as citações encontradas. Abre aspas. Juridicamente, a instituição não tem legitimidade para o pedido por não ser parte no processo, nos termos do artigo 145 do Código de Processo Civil. Quanto ao conteúdo do pedido, a resposta será apresentada pelo ministro ao presidente da Corte. Fecha aspas, é o que conclui a nota. Temos aqui também outros destaques, ainda relacionados com o caso Master. Dinheiro voa pela janela em operação da Rio Previdência. O Tesouro autoriza a BRB a vender 970 milhões de reais em crédito. Inclusive, sobre este assunto, o Correio Brasiliense nos traz uma entrevista que aconteceu ao CB.poder, que no caso foi com a senadora Leila Barros, ela que é do PDT do Distrito Federal. Ela afirma que o Legislativo deve investigar. A senadora Leila disse considerar fundamental a investigação rigorosa da operação de compra do Master pelo BRB e defendeu o afastamento do governador Ibanez Rocha. Também temos aqui uma atualização do caso Rodrigo. O Ministério Público denuncia Pedro Turra por homicídio. O ex-piloto será acusado de homicídio doloso pela morte de Rodrigo Castanheira, de 16 anos. Ele assumiu o risco de matar após uma sequência de agressões. Um outro destaque também na capa de hoje do Correio Brasiliense fala sobre o poder das empreendedoras. Brasília recebe em março o Movimento 2026, um debate mundial sobre empreendedorismo das mulheres. Superintendente do SEBRAE do Distrito Federal, Rose Rainha, conta ao CB.poder como estão os preparativos para o evento que reunirá especialistas do Brasil e do mundo. Temos também aqui outro assunto sobre justiça em alerta com a inteligência artificial. Conselheiro do CNJ, Rodrigo Badaró preside o Comitê Nacional de Inteligência Artificial e detalhou no podcast do Correio as medidas para fortalecer a segurança processual no Brasil, sem abrir mão da modernidade. E outro assunto, também internacional, ataque em escola no Canadá deixa 10 pessoas mortas. E falando agora no caderno Direito e Justiça, tratando aí sobre o carnaval deste ano, para ficar claro, não é não. Alegria e descontração são marcas do carnaval, mas o respeito precisa estar nas ruas, nas festas e nos salões. E o Correio mostra os principais pontos que envolvem os crimes de assédio sexual. Sobre esportes agora, temos aqui pronto para a estreia na Maratona Brasília 2026. O fundador do projeto, que é o fundador do projeto chamado Anjos Corredores, o Epitácio Júnior, que está em destaque nessa imagem, conta ao Correio porque abraçou os desafios de rua. Temos outros destaques também sobre o carnaval. Segurança limita desfile dos blocos de rua até 1h da manhã. E sobre os ônibus, passagens para o entorno terão reajuste em fevereiro. Aqui agora temos uma matéria na área de educação. Alunos e professores do Centro de Ensino Médio 3 de Taguatinga festejam o resultado da escola no acesso ao ensino superior em instituições públicas. E foram pelo menos 92 aprovados da Universidade de Brasília e outras federais. No Jornal Cearense O Povo, iniciamos aqui no alto da capa um destaque sobre esportes. Snowboard faz melhor campanha masculina no Brasil em Jogos de Inverno. Também temos aqui uma manchete. Polícia Federal pede suspensão de Toffoli no inquérito do Banco Master. Agentes da Polícia Federal encontraram citação ao ministro em celular de Daniel Vorcaro, dono do Master, e apresentaram ao presidente do Supremo, Edson Fachin, pedido de suspeição do relator. Temos agora aqui no Caderno de Cidades, estreia no ensino médio. 5.000 estudantes de 98 escolas da rede estadual de educação participam de evento de boas-vindas. Também na economia, temos aqui uma notícia que o camarão está em alta.
O Ceará quer mapear a expansão da produção de camarão e o estudo busca atualizar dados e atrair novos investimentos. Temos outros assuntos agora falando sobre política. Prefeitura e sindicatos fecham acordo para reajuste e pagamento de anuênios. Também temos aqui outras notícias em destaque. Promotores fiscalizarão pré-campanha eleitoral ilegal no Carnaval no Ceará. E falando sobre reportagem, temos aqui sobre a Tatajuba, distrito aprovado em cenário de disputa fundiária. Também temos aqui no caderno Guia Vida e Arte, programação carnavalesca no interior e na capital começou com blocos, shows e festas. E falando sobre o carnaval, aqui diz que o Ceará terá mais de 9.000 policiais e atuação contra foragidos. Agora na capa do jornal Valor Econômico de hoje, temos aqui a manchete sobre agronegócios. Aqui nos informa que crédito rural recua 13% em cenário de endividamento crescente dos produtores. Aqui explica que nos 7 primeiros meses do Plano Safra 2025 e 2026, desembolsos somaram 207,3 bilhões de reais, 30 bilhões a menos que no mesmo período do ciclo anterior. Temos aqui outra informação também na economia. Congresso e Judiciário prejudicam situação fiscal. Temos aqui outro assunto agora para a política, aqui na Quest. Lula lidera, mas Flávio se aproxima. A pesquisa Genial Quest, divulgada ontem, mostra que diminuiu a distância entre o senador Flávio Bolsonaro e o presidente Lula na disputa pelo Planalto. Em um eventual segundo turno entre os dois, o Lula teria 43% das intenções de voto e Flávio teria 38%. E no levantamento anterior, de janeiro, o petista tinha 45% contra os 38% de Flávio. E a sondagem mostra a consolidação do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro como o principal opositor de Lula. E o atual presidente lidera em todos os cenários testados, com 35% a 39% das intenções de voto no primeiro turno. E Flávio registra entre 29% e 33%, avançando aí entre os eleitores da direita não bolsonarista. Também temos outras informações, falando agora sobre o caso Master. Polícia Federal encontra citações a Toffoli em celular de Vorcaro. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, apresentou ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, dados do celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que inclui menções ao ministro Dias Toffoli. E por meio de nota, Toffoli disse que tratará do tema com Fachin. Reveladas pelo UOL e confirmadas também pelo jornal Valor Econômico, as informações podem suscitar pedido de suspeição do ministro e afastá-lo da relatoria do caso. E a defesa de Vorcaro manifestou preocupação com vazamentos seletivos. Ainda falando sobre este caso Master, o ministro do Tribunal de Contas da União veda acesso do Banco Central a processo sobre o Master. O ministro Jonathan de Jesus, ele que é do Tribunal de Contas da União, retirou o acesso do Banco Central ao processo que analisa a atuação do órgão na liquidação do Banco Master antes da apresentação do relatório final sobre a inspeção no Banco Central. E fontes relataram o valor que tiveram acesso ao parecer da área técnica, entregue ontem, favorável à atuação da autarquia. E o TCU disse que o Banco Central terá acesso ao processo se solicitar. Já outros assuntos, também na capa do Valor Econômico. Inteligência artificial revitaliza o mercado de navegadores. Também temos aqui na economia que Bovespa sobe 17,7% no ano com capital externo. É sobre, agora falando na educação, Enamed, maus resultados põe qualificação médica na Berlinda. Aqui nos informa que foi como se vários aparelhos que medem os sinais vitais apitassem ao mesmo tempo.
Os médicos que ouviram o alerta já conheciam os sintomas, mas a sociedade ficou sabendo da crise em 19 de janeiro, quando saíram os resultados do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica. Entre 304 cursos avaliados, formandos de 1/3 deles tiveram predominância de notas 1 e 2, uma escala até 5. Aqui informa também que o resultado é a falta de preparo de muitos recém-formados, a dificuldade relatada por gestores de hospitais para contratar profissionais jovens com qualificação e também a piora no atendimento da população. E abre aspas, o ENAMED veio para o bem. O exame escancarou a realidade, agora dimensionada, fecha aspas, foi o que afirmou o presidente da Associação Médica Brasileira, AMB, César Eduardo Fernandes. Aqui nos informa, por exemplo, que ante a crise, o MEC acionou um freio de arrumação, cancelou o edital da 3ª edição do programa Mais Médicos, cujo objetivo era abrir mais 5,9 mil vagas de medicina. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que no caso é o INEP, responsável pelo ENAMED, informou que o exame será aplicado também aos alunos do 4º ano de medicina, mas ainda sem data. Entidades como a AMB e o Conselho Federal de Medicina defendem a exigência de uma prova de proficiência para que os recém-formados tenham acesso aí ao registro profissional. E uma outra demanda é a ampliação do número de vagas de residência, considerada prioritária por MEC e também pelo Ministério da Saúde. E falando aí sobre o judiciário, temos aqui outro destaque também no valor econômico. Edson Fachin recebe dados com menção a Toffoli e celular de Vorcaro. Citações ao ministro encontradas em aparelhos do banqueiro foram entregues ao presidente do Supremo pelo diretor-geral da Polícia Federal. Temos agora outros assuntos. De acordo com a pesquisa Genial Quest, Lula lidera cenários para primeiro e segundo turnos e Flávio consolida-se em segundo lugar. Em um eventual segundo turno, a diferença entre Lula e Flávio é de 5 pontos percentuais, que é pouco acima da margem de erro da pesquisa. Deputados aprovam regras para eleição indireta ao governo do Rio de Janeiro. O projeto deve ser judicializado devido ao encurtamento do prazo de desincompatibilização. Também temos aqui outros assuntos para as eleições. Em encontro com o PSB, Lula evita se comprometer com manutenção de Alckmin como vice. Lideranças do partido foram surpreendidas com a aproximação do presidente com o MDB. Também na política, o Tribunal de Justiça de São Paulo questiona a decisão de Dino, que suspendeu penduricalhos. Corte Paulista recorre e pede mais tempo para o Congresso regulamentar o tema. E ministra do TSE indicada por Lula vai relatar ação contra desfile na Sapucaí em homenagem ao presidente. A ministra Estela Aranha foi sorteada para analisar a representação feita pelo Partido Novo. Temos aqui outros destaques também. Agora falando sobre o judiciário, Fux pede vista e suspende julgamento em que Washington Reis tenta reaver direitos políticos. Ex-prefeito de Duque de Caxias, que foi condenado por crime ambiental, tenta disputar as eleições. E relator da PEC da Segurança avalia alterar parecer para reduzir maioridade penal a todos os crimes. Aqui nos informa que Mendonça Filho diz que pode prever mudança após ministro da Justiça sinalizar que não se opõe à discussão. Itália começa a julgar a extradição de Zambelli e Ministério Público e Defesa se manifestam. O julgamento teve início na última quarta e será retomado nesta quinta-feira, quando o governo brasileiro deverá se manifestar. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã,
aqui da TV da Transparência. Hoje é quinta-feira, dia 12 de fevereiro de 2026. Daremos início agora aos nossos destaques pelo site de notícias do jornal O Globo. Temos aqui um destaque para o caso Master. Toffoli admite ser sócio de empresa que administrava resort no Paraná e fez negócios com o cunhado de Vorcaro. O ministro afirma que os valores foram declarados à Receita e que virou relator da investigação sobre suposta fraude na transação com BRB quando a companhia não estava mais à frente do hotel. E Lauro Jardim, o colunista, também escreve as perguntas que Toffoli deveria responder rápido sobre o seu envolvimento com Vorcaro. O colunista inicia escrevendo que agora que foi revelado que recebia em sua conta corrente dinheiro depositado pela Maridit, que até ontem supunha-se que pertencia a seus dois irmãos, ao menos formalmente, Dias Toffoli resolveu vir a público assumir que isso ocorreria porque ele é também sócio da empresa. E tirando o fato de que só abriu essa informação depois de ver sua casa desabando, Toffoli tem ainda muito que se explicar, se é que explicações existem, e deveria fazê-lo rápido. E aqui o colunista destaca 3 exemplos do motivo. Aqui ele aponta que o primeiro, os depósitos na sua conta bancária correspondem ao mesmo percentual de participação que ele detinha da Maridit, e um percentual ressalta-se até agora desconhecido, porque o seu nome não aparece nos dados cadastrais que constam na Junta Comercial de São Paulo, uma vez que a Maridit é uma sociedade anônima. E há suspeita entre os investigadores que o percentual depositado não tem relação com a participação que oficialmente o ministro possui. Também temos aqui um outro questionamento, porque Toffoli, sabendo que o relatório da PF indica que ele e Daniel Vorcaro se falavam pelo telefone, não vem a público dizer com todas as letras que nunca trocou ligações com o ex-banqueiro. Em nota que o seu gabinete divulgou, Toffoli afirma que a Polícia Federal faz ilações. O gabinete do ministro Dias Toffoli esclarece que o pedido de declaração de suspeição apresentado pela Polícia Federal trata de ilações, e é assim que consta na nota aí do gabinete do ministro Dias Toffoli. E por que, em vez de tergiversar, Toffoli não desfaz de uma vez por todas com as interrogações que jogaram sua reputação no chão? Já um terceiro questionamento, feito pelo colunista Lauro Jardim: por que, sabendo que fez negócio diretamente com o primo de Daniel Vorcaro, com quem, aliás, trocava mensagens, Toffoli não se declarou impedido de assumir a relatoria do caso Master no fim de novembro de 2025? E por que, afinal, aceitou a relatoria? E por que se manteve nela depois de tudo que foi descoberto desde dezembro? E por que não sai? E o colunista finaliza escrevendo que não deveria faltar mais nada para que Toffoli se afaste do caso Master imediatamente, sob pena de desmoralização do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, o jornal Globo também nos traz uma entrevista com o diretor-geral da PF, que é o André Rodrigues. Ele afirma que o próprio Supremo saberá analisar. E aqui essa entrevista trata, no caso, sobre essa suspeição de Toffoli no caso Master. André Rodrigues afirma que a apuração envolvendo fundos administrados pela gestora de recursos REAG é muito mais abrangente e que CVM precisa ter um papel mais atuante na fiscalização. Inclusive, a colunista Miriam Leitão também escreve sobre este assunto, dizendo o seguinte: PGR pede o relatório da Polícia Federal que mostra a citação de Dias Toffoli nos diálogos sobre o Master. Aqui nos informa que a Procuradoria-Geral da República requereu o relatório da Polícia Federal sobre a citação ao ministro Dias Toffoli nas apurações do Banco Master. A Polícia Federal não pediu a suspeição do ministro, apenas fez um relatório sobre os diálogos em que Dias Toffoli é citado. E nessas conversas, fala-se de pagamentos ao resort Itaiaia
mas não ao ministro especificamente. A PF fez um relatório direto sobre as citações e, no fim do documento, cita os artigos do regimento interno do próprio Supremo Tribunal Federal em casos assim indicando que pode haver um impedimento, mas não pede o impedimento. E quem falou em suspeição foi o ministro Dias Toffoli, em nota em que disse: a Polícia Federal não pode pedir sua suspeição porque não é uma das partes do processo. E a PGR havia dito que não haveria motivos aí para o impedimentos, mas agora ela mesma requereu esse relatório da Polícia Federal, que também conta em conversas com interlocutores, como informou Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. O ministro admite que recebeu pagamentos de dividendos do Maridit, porque seria um dos donos. O Maridit teve uma participação no resort Itaiaiá, e o estado de São Paulo trouxe a mesma informação. E essa participação dos irmãos de Toffoli, e aparentemente dele também, foi vendida para a rede de fundos do Master na REAG. E a colunista conclui a sua coluna escrevendo o seguinte: o espantoso é, com tudo isso que ele mesmo está admitindo, o ministro Dias Toffoli não se declara impedido de continuar na relatoria do caso Master. Também temos um outro texto aqui da colunista Malu Gaspar. Relatório da PF tem ligações com Vocaro, convite para festa e até mesmo conversas sobre pagamento. O ministro diz que o documento trata de ilações e afirma que a corporação não tem legitimidade para alegar sua suspeição no caso Master. Temos agora aqui, mudando de assunto, um destaque na editoria de saúde. Nem toda a depressão é igual. 30% dos casos são ligados ao metabolismo e à inflamação. E como reduzir este risco através da alimentação. Chamada de depressão imunometabólica, este tipo de condição costuma ter sintomas diferentes. Também temos um outro assunto, na mesma editoria de saúde, cérebro de pipoca. O que é o fenômeno causado pelo excesso de estímulos digitais e por que ele deve ser preocupante. Especialistas explicam impactos no foco, nas relações e também no desempenho e apontam caminhos para recuperar a concentração. Agora, falando sobre economia, temos aqui um assunto sobre um tsunami estrangeiro, o que explica a corrida global de investidores para o Brasil, levando a saltos na Bolsa. Isso porque o B3 bateu um recorde no ano com 30,5 bilhões de reais de investidor estrangeiro. Temos aqui, de acordo com a pesquisa Genial Quest, já falando sobre política, sobre as eleições deste ano, Flávio Bolsonaro reduz vantagem de Lula e esvazia efeito de união de governadores da direita. Em um eventual segundo turno na disputa presidencial, o petista aparece agora com 43% das intenções de voto contra 38% do bolsonarista, que é uma diferença aí de 5 pontos. Temos outros assuntos agora também, falando aí sobre finanças. Vai viajar para o exterior e quer saber se dólar vai cair mais? E os analistas apontam a melhor hora de comprar. Os analistas afirmam que a moeda pode ter uma nova desvalorização, mas apostar no futuro incerto é arriscado. E falando sobre economia, Galeão pode mudar de mãos? Veja quem desafia a atual concessionária e o que está em jogo no novo leilão. E aqui nos informa que o aeroporto atrai interesse da Suíça e também da Espanha. Outro assunto, temos aqui um destaque que nos informa que um roubo de 5 milhões de reais e sequestro de avião. Quem é o chefe do PCC solto por desembargador punido com aposentadoria. O criminoso já foi piloto. Gerson Palermo, o pigmeu, sequestrou aí um avião em 2000
e liderou um esquema internacional de tráfico e está na lista de procurados após romper a tornozeleira eletrônica. E no caso é este homem aqui, o Gerson Palermo. No caso é o chefe do PCC solto por um desembargador. Temos aqui outros destaques. Também na área de saúde, neurologista fala do real impacto de uma taça de vinho antes de dormir para o sono, que nos informa que a neurologista Estela Maris afirma que é importante não acreditar que será possível recuperar todo o sono durante as férias. Temos aqui um outro assunto sobre o caso Epstein. A mulher flagrada sob Andrew na mansão de financista seria vítima de tráfico sexual, é o que afirma deputado. E procuradora-geral nega que fotos provem delito, que nos informa que imagens divulgadas nos chamados arquivos Epstein reacenderam a controvérsia envolvendo Andrew ao serem exibidas durante a audiência da Comissão Judiciária da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, em Washington. Isso porque as fotos mostram Andrew agachado ao lado de uma mulher não identificada na mansão de Jeffrey Epstein, em Nova York. E o contexto em que os registros foram feitos não é conhecido. E durante a sessão, o deputado democrata Ted Lieu afirmou que a mulher retratada seria uma vítima de tráfico sexual, enquadrada na Lei Federal de Proteção às Vítimas do Tráfico de Pessoas. E ele questionou a Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, sobre o motivo de Andrew nunca ter sido processado. E Ted Lieu declarou o seguinte: estas duas fotos são prova de um crime e mais do que suficientes para justificar uma investigação contra o ex-príncipe Andrew. E a Pam Bondi, ela que é a Procuradora-Geral dos Estados Unidos, confirmou que o rosto desta mulher foi ocultado em conformidade com as leis de proteção às vítimas, mas ela negou que as imagens por si só comprovem qualquer crime. E o Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgou mais de 3 milhões de documentos relacionados a Epstein, mas nunca apresentou acusações formais contra Andrew. E aqui nos informa também que não há confirmação pública de que Ted Lieu tenha tido acesso a versões não editadas dos arquivos, embora parlamentares americanos tenham recebido material adicional sob confidencialidade. E as fotografias não indicam atividade criminosa explícita, e Andrew sempre negou irregularidades relacionadas a Epstein. E lembrando que essa publicação de milhões de arquivos provocou renúncias e expôs vínculos de líderes, empresários e até membros da realeza com o financista acusado de crimes sexuais. Temos agora aqui um caso para o Brasil. Advogado da família de vítima de Pedro Turra critica 400 mil de reparação pedidos por Ministério Público. Eles afirmam que é conta de boteco para ele. O adolescente morreu após ficar 16 dias em hospital do Distrito Federal. E a polícia apontou o histórico de agressões e também o padrão de comportamento deste suspeito. O advogado da família de Rodrigo Castanheira, que no caso, o Rodrigo foi o rapaz que morreu após ser agredido por Pedro Turra na porta de um condomínio lá no Distrito Federal, criticou o valor da reparação em danos morais solicitada à Justiça pelo Ministério Público. Os promotores denunciaram o piloto por homicídio doloso qualificado, com a intenção de matar, cometido por um motivo fútil, e requereram que ele seja obrigado a pagar ao menos R$400 mil aos parentes do adolescente. Aqui informa que Castanheira foi agredido em 23 de janeiro, em Vicente Pires, e morreu após ficar 16 dias internado em estado grave. O advogado Albert Alex disse ao Globo que o valor de R$400 mil fica muito aquém da capacidade financeira do acusado e, por isso,
da possibilidade de se realizar justiça neste caso. E o advogado também ponderou que nenhum dinheiro compensaria a perda da família de Castanheira. No entanto, ele criticou o que considerou ser mais um baixo valor atribuído à vida da vítima, depois de o piloto ser liberado inicialmente mediante o pagamento de fiança de R$ 24,3 mil. Lembrando aí que Pedro Turra teve a sua prisão preventiva decretada dias depois de pagar essa fiança. E nessa denúncia, o Ministério Público destacou que o caso foi cometido por motivo fútil, uma discussão banal iniciada por um cuspe desferido pelo denunciado. Para a acusação, Pedro Turra agiu de forma livre e consciente e assumiu o risco de matar o adolescente de 16 anos ao desferir reiterados socos nele. E laudo de exame de corpo de delito aponta que as lesões foram, sim, a causa da morte do adolescente. Temos outros assuntos também que nos informam que Vibra diz ao CAD que rompeu o contrato de combustível de aviação porque cliente tinha associação com o PCC. Aqui nos informa na matéria que alvo de procedimento preliminar no CAD por possíveis condutas anticompetitivas nos mercados de combustíveis de aviação, a Vibra, que no caso é ex-BR Distribuidora, se defendeu no órgão dizendo que rompeu unilateralmente um contrato, movimento que desencadeou a investigação preliminar no CAD, porque a cliente tem associação com a facção criminosa PCC. Aqui explica que o caso aconteceu, ou melhor, o caso começou quando a Rede Sol, que é uma distribuidora de combustíveis de grande porte, foi ao CAD reclamar da Vibra por ter rompido, sem justificativa, um contrato de armazenagem de gasolina de aviação em Cubatão, que fica em São Paulo. Segundo a Rede Sol, a decisão constituía prática anticompetitiva, porque, de acordo aí com a empresa, a Vibra é a única empresa que dispõe de tancagem de gasolina de aviação em Cubatão, uma infraestrutura estratégica para o abastecimento aeronáutico nacional. E diante dessa queixa, o CAD abriu um procedimento preparatório, que é o primeiro passo de uma investigação que pode ou não se confirmar. Esse rompimento do contrato aconteceu em 5 de setembro, que no caso foi uma semana depois da deflagração da Operação Carbono Oculto pela PF, e segundo a Vibra, as duas coisas têm relação direta. E como lembrou Lauro Jardim em sua coluna no Globo, em setembro, a Rede Sol pertence ao empresário Valdemar de Bortoli Júnior, que foi um dos alvos da Operação Carbono Oculto. Segundo os promotores, Valdemar é uma pessoa de sólidos vínculos com diversas entidades e indivíduos envolvidos nas fraudes e na lavagem de capitais. Aqui fala que a Rede Sol, ainda de acordo com as investigações, foi comprada pelo fundo Mabruk II por 30 milhões, que a empresa nega. Um dos veículos investigados no Carbono Oculto como financiador das aquisições do PCC no mercado de combustíveis. Temos aqui agora outros destaques aqui no site do Jornal Globo. Malu Gaspar também escreve sobre o caso Master, dizendo que Alcolumbre aposta em aliados para escapar de mais um escândalo. Já Guga Chakra escreve o seguinte: a ultradireita dos Estados Unidos contra Israel. Antes era tabu fazer críticas públicas a Israel nos Estados Unidos, mas a ação militar israelense em Gaza mudou as percepções. Também temos aqui um outro texto, agora do colunista Lauro Jardim. Apesar do conteúdo do celular divorciar, o Toffoli tenta dobrar a aposta. IPF apresenta a faquinha em citação a Toffoli encontrada em celular de Vorcaro na investigação do Master. Temos agora outros assuntos falando sobre economia. Novos cargos e penduricalhos. Em apenas 9 meses, poderes ampliaram o gasto com pessoal em 33 bilhões de reais.
Especialistas alertam para o risco de um efeito cascata, com outras carreiras pedindo a extensão desses benefícios. Aqui temos um assunto internacional, que brasileiras pegam 10 anos de prisão em Portugal por golpe importado do Brasil. Chefiava um grupo que sacava dinheiro após enviar mensagens como familiares das vítimas. Outro assunto para a economia, que nos informa que o Senado da Argentina dá aval à reforma trabalhista de Javier Milei. Projeto ambicioso muda leis que datam da década de 1970, mas o presidente recuou em proposta que permitia pagamento de salários em carteiras virtuais como as do Mercado Livre. Temos outro assunto que nos traz uma notícia que o Brasil tem um novo bilionário. Fundador do Agibank entra para a lista após IPO da Fintech. Participação de 63% garante uma fortuna bilionária ao fundador e a empresa vale 5,7 bilhões de reais. E para o futebol, temos um próximo assunto também em destaque sobre o Vasco. Aqui fala que o time se esgota e esgota a paciência da torcida em derrota para o Bahia. O Cruz Maltino sai atrás, não consegue transformar o volume de jogo em gols e termina vaiado em São Januário. Agora, temos outros destaques também sobre o Carnaval. Desfile sobre Rita Lee na Sapucaí. Pode ter guitarra? Aqui fala que as regras do grupo especial e da série Ouro impõem limites ao uso de certos instrumentos. Temos também um destaque, na verdade, uma coluna de Anselmo Góes. Túlio Maravilha, que diz ter princípios, é procurado há anos pela Caixa para pagar empréstimo. O banco tenta localizar o ex-jogador há uma década, mas ele não vive nos endereços indicados. E mais outro assunto em destaque é que é uma entrevista. O presidente do FNDE admite atrasos de livros para alunos cegos e diz que não há chance de Braille zero. Temos outros destaques também. Fundos de pensão credenciaram um master com documentos idênticos que faziam propaganda do banco. E o polêmico indicado de Lula à CVM e as menções a ele numa delação premiada. Agora para a Venezuela, falta de ônibus, fechamento de hotéis e falta de protocolo da Covid-19, como a crise de combustível afeta a população de Cuba. Temos outro assunto, também um texto do colunista Lauro Jardim, uma solução de mercado para a Raizen e a possível entrada do BNDES na empresa. Sobre o Rio de Janeiro, iniciamos aqui com o primeiro assunto para o Carnaval. Começam à meia-noite de sexta as interdições para desfiles da série Ouro e Grupo Especial. E veja também o trânsito no entorno da Sapucaí a cada dia deste Carnaval. Outro destaque para a violência no estado do Rio de Janeiro. Uma menina de 8 anos é baleada em uma tentativa de assalto em Nova Iguaçu. O estado dela é gravíssimo. Essa criança foi atingida na cabeça durante a abordagem de bandidos ao pai dela. Temos aqui também outro assunto. Eleição indireta para governador do Rio. Veja as regras aprovadas pela LERJ. Aqui nos explica que agora cabe ao governador Cláudio Castro, que deve deixar o Palácio Guanabara até abril para concorrer ao Senado, sancionar ou não a proposta. E mais um assunto para o Rio de Janeiro. Temos aqui a notícia que policiais militares acusados por morte de adolescente na Cidade de Deus são absolvidos. Com a decisão, os 2 agentes tiveram seus alvarás de soltura determinados pelo juízo. Temos também alguns assuntos falando sobre entretenimento. Novo, O Morro dos Ventos Uivantes é uma das piores adaptações do clássico, é o que afirma o crítico. Com a pretensão de entregar algo novo, a diretora acabou sucumbindo às suas próprias aspirações, resultando no filme tedioso e equivocado.
Temos agora outros destaques. A entidade faz alerta sobre potencial surto de chikungunya nas Américas. Manter a vigilância atenta. Aqui explica que as temperaturas contribuem para a crise agravada por genótipos asiáticos e africanos do vírus. Também temos aqui um assunto na saúde. Entenda em 6 pontos o projeto de lei que quebra a patente do Mounjaro no Brasil. Esse medicamento pode agora ser declarado como de interesse público. Temos outro assunto. Beber água quente ajuda a emagrecer, a melhorar a pele ou a aliviar cólicas? E veja o que é mito ou real. Especialistas esclarecem quais são os reais benefícios associados ao hábito de ingerir água em temperaturas mais altas. Falando sobre esportes, das chances perdidas às vaias, alvo de cobranças, Coutinho vive momentos mais delicados no time. Também temos aqui um destaque para futebol. BAP diz que Flamengo tem 19 anos para decidir sobre o novo estádio e critica Botafogo. Desvirtuação do conceito de SAF. O presidente não pretende apressar as obras da nova arena, principalmente pelos juros cobrados aqui no Brasil. Temos outro assunto. Brasileiro A1 começa com mais times e premiações maiores, mas o futebol feminino ainda sofre com projetos fugazes. Clubes ainda vinculam projetos do feminino aos resultados do masculino. Fortaleza e Real Brasília abriram mão da vaga por questões financeiras. Agora, sobre negócios e finanças, temos aqui um destaque sobre luxo adaptado. Com o preço da prata nas alturas, Pulseira Pandora agora terá cada vez mais platina. E aqui nos diz também que Previdência recomenda veto parcial a penduricários em projetos que elevam o salário no Congresso. E aqui na coluna Valor Investe, CDBs, ações conservadoras e ETFs são investimentos favoritos dos mais ricos. Temos aqui agora na editoria internacional do Jornal Globo, primeiro assunto, entre empurrões, gritos e acusações. Familiares atacam donos de boate na Suíça durante interrogatórios sobre o incêndio, que infelizmente teve 41 mortos. Outro destaque também, com Rússia e China no radar, OTAN lança operação para reforçar segurança no Ártico. Aqui também nos informa que Trump ordena que Pentágono compre eletricidade de centrais de carvão. E trecho da rodovia que liga Lisboa ao Porto desaba após rompimento de dique. Mais de 3.000 pessoas são evacuadas. Agora, outros destaques também aqui no site do Jornal Globo. Após séculos desaparecido, pingente de ouro de Henrique VIII é comprado por 24,6 milhões de reais pelo Museu Britânico. Também temos aqui que influenciadora de comida, ela que tinha 51 anos de vida, morreu nas Filipinas após consumir um caranguejo tóxico. Temos também que Musa da Colorado fica fora do carnaval após suspeita de embolia por uso do Mounjaro. E aqui também fica um alerta que conta que a Isadora Moraes diz que decidiu expor seu caso como forma de alerta, principalmente para as mulheres que também se sentem pressionadas por padrões estéticos intensos durante a preparação para o carnaval. E para um caso de violência, um secretário da prefeitura de Itumbiara, em Goiás, atira nos 2 filhos, mata um e deixa outro filho em estado grave, diz a polícia militar. O Thales Machado, que no caso é este, que baleou os 2 filhos antes de morrer, tirou a própria vida após ferir os jovens, de acordo com a polícia militar. Aqui nos afirma que o secretário de governo da prefeitura de Itumbiara, que fica no sul de Goiás, atirou contra os 2 filhos hoje, nesta quinta, e depois tirou a própria vida, de acordo com a polícia militar do estado.
O filho mais velho de Thales, de 12 anos, chegou a ser levado para o Hospital Municipal Modesto de Carvalho, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. E o caçula de 8 anos passou por cirurgia e segue internado em estado gravíssimo no Hospital Estadual de Itumbiara, São Marcos. E aqui também informa que a Polícia Militar informou que uma equipe foi acionada e isolou o local dos fatos até a chegada de outras equipes policiais. A Polícia Civil informou que abriu aí um procedimento para apurar essa ocorrência. A investigação está em andamento. Aqui explica que Thales Machado era genro do prefeito de Itumbiara, Johnny Araújo. E veículos da imprensa local publicaram que, antes de acontecer este crime, Machado fez uma outra publicação em que pedia desculpas pelo ato e sugeria que a motivação estava relacionada ao fim do relacionamento com a mulher, mãe das vítimas. E horas antes de atirar contra os filhos, o secretário publicou imagens dos filhos. Um deles fazia uma aula de luta, enquanto o outro desenhava no caderno no colo do pai. E na postagem ele declarou seu amor pelos jovens. Que Deus abençoe sempre meus filhos. E segundo a TV Anhanguera, os corpos do pai e do filho mais velho foram liberados pelo Instituto Médico Legal do IML. Agora, no site de notícias do Correio Brasiliense de hoje, temos aqui primeiro destaque é para o caso Master, que nos conta que a Polícia Federal pede a suspeição de Toffoli após perícia em celular de Vorcaro. E tragédia em Itumbiara, como nós acabamos de ver no jornal Globo. Secretária atira nos filhos e mata o mais velho. A Polícia Civil investiga o caso como homicídio consumado e tentado. Infelizmente, a criança morreu e a outra está internada em estado gravíssimo. Temos aqui sobre o Canadá, que brasileiro detalha ao Correio como protegeu alunos de tiroteio. O professor brasileiro usou bancos de metal para montar barricada e proteger os 15 alunos da instituição escolar canadense. E temos aqui o caso Pedro Turra. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios decide hoje se Pedro Turra sai da cadeia ou segue preso. A segunda turma criminal analisa o pedido do habeas corpus de Pedro Turra nesta quinta, dia 12. Relator havia negado o pedido de liminar. Por outros assuntos, o Tribunal de Justiça de São Paulo tenta manter os penduricalhos, que nos conta também um outro destaque para o Judiciário. Julgamento sobre extradição de Zambelli é retomado hoje. Corte de Apelação de Roma suspende a sessão e retoma análise nesta quinta. Lembrando que a ex-deputada está presa desde julho e foi condenada pelo STF a 10 anos de prisão. E aqui temos uma entrevista que também está em destaque na capa do Correio Brasiliense. Aconteceu ao CB Poder com a senadora Leila Barros. Ela afirma que o Senado não é tribunal. Queremos trazer solução. A parlamentar considera fundamental o Legislativo investigar a fundo a compra do Master pelo Banco de Brasília e o envolvimento do governador Ibanez Rocha. Sobre o caso Master, Toffoli admite ser sócio de empresa que fez negócio com o cunhado de Vorcaro, mas ele nega amizade. A Polícia Federal entregou ao presidente da Corte, Edson Fachin, o material encontrado no celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em que há menções ao ministro do Supremo. Temos também outros assuntos. Conselheiro do CNJ sobre A afirma que sem cuidados não teremos justiça. Outro destaque: empreendedorismo feminino em debate no Distrito Federal e o evento será gratuito. E na educação, uma escola pública de Taguatinga se destaca em vestibulares. Aqui informa que conta com 92 alunos aprovados até o momento. Temos outros assuntos para o carnaval deste ano. Acompanhe a página
especial do Correio Brasiliense. Também temos aqui a operação que a Polícia Militar apreende 3 toneladas de agrotóxicos contrabandeados. E aqui temos mais outros assuntos para o Banco Master. Dinheiro voa pela janela em operação que mira Rio Previdência. Temos agora sobre a Rússia, porque a Rússia tentou bloquear completamente o WhatsApp no país. Agora, no caderno de cidades, temos aqui alguns assuntos sobre o caso Pedro Turra. Queria ser bombeiro, diz mãe de Rodrigo Castanheira em postagem. A adolescente morreu após 16 dias em coma e a mãe relembrou o sonho do filho de seguir carreira como bombeiro militar. Temos também outros assuntos para o Detran. Publicada a norma que regulamenta a atuação de instrutores de trânsito. Sobre a cidadania, a ação de acolhimento a moradores de rua acontece no Sudoeste, no Cruzeiro. E após saidinha, 16 detentos não retornam aos presídios do Distrito Federal. E o Tribunal de Justiça reformula a sentença e manda internar adolescente que assassinou Thalita Bercoó. Outros assuntos também para as contas públicas. O Tribunal de Contas do Distrito Federal suspende o pagamento de camarote do GDF na Stock Car. No atletismo, grupo Anjos Corredores auxilia atletas em vulnerabilidade social. Aqui nos conta também sobre transporte público. A NTT diz que tarifas do entorno terão reajuste. Sobre o carnaval, bloquinho Uninorte, Nordeste e Centro-Oeste na Vila Planalto. E ainda para a folia, o Distrito Federal terá transporte público gratuito durante o período deste carnaval. Aqui conta também que Polícia Civil do Distrito Federal conclui caso de homicídio após 5 anos de investigação. Agora para a política, temos aqui os destaques. Justiça Federal nega cancelar desfile de acadêmicos de Niterói. Também na política, de acordo com a pesquisa Quest, Lula lidera cenário de segundo turno e venceria todos os adversários. Sobre as eleições deste ano, Lula precisa ter aliados no Senado, é o que afirma Silvio Costa Filho. Na Sapucaí, ministra nomeada por Lula relata ação sobre desfile. E Mota defende PEC do fim da jornada 6x1 como prioridade. Agora na Editoria Brasil, temos aqui alguns assuntos em destaque no Brasil. Polícia Federal ataca a rede de estupro de mulheres vulneráveis. Outro assunto, morte de tio, roubo e herança, os acontecimentos no caso Suzane. Em São Paulo, caramelo invade pet shop e furta comida para gatos. Em Minas Gerais, o que se sabe sobre o assassinato de Vanessa Lara. Aqui conta que, moradora de Pará de Minas, a vítima saiu para trabalhar na segunda-feira, dia 9, e desapareceu. No dia seguinte, ela foi encontrada morta em uma pista de caminhada em Joatuba, na região metropolitana da capital mineira. Também temos mais um assunto, morte em piscina de academia. A polícia de São Paulo ouve suspeitos e aguarda os laudos. A Juliana, que tinha 27 anos, morreu depois de passar mal enquanto participava de uma aula de natação na academia. E médico alerta para cuidados que precisam ser tomados. Agora, temos aqui alguns destaques internacionais no Correio Brasiliense. Polícia revela a identidade de atirador em escola no Canadá. Para a maternidade, sueca de 50 anos tenta quinto filho e engravida de trigêmeos. Na Turquia, ladrão foge montado em burro após roubar joalheria. E novo relatório sugere que Kurt pode ter sido vítima de homicídio. Mudando de assunto agora, o Correio Brasiliense nos traz aqui alguns assuntos também para a economia.
BRB tem aval do Tesouro para vender carteiras de crédito de 970 milhões de reais. E na agricultura, curso gratuito orienta o uso de turbopulverizador. Para o caso Master, Polícia Federal analisa vídeos de imóveis de Invocar usados para os encontros. Também no mercado, Ibovespa atinge novo recorde após subir 2% nesta quarta. Em esportes, temos aqui o primeiro assunto para o Candangão. Gama bate o Ceilândia, segue invicto e líder do Candangão 2026. E com gols de Caleri e Lucas Moura, São Paulo derrota o Grêmio aqui sobre o Brasileirão. E ainda, Vasco perde para o Bahia e entra na zona de rebaixamento. E Dudu marca o Atlético e evita a derrota em casa para o Remo. Agora sobre ciência e saúde, temos aqui um estudo que remédio evita a destruição de neurônios. Medicamento de baixo custo, usado para pacientes de epilepsia, mostra-se promissor no combate à formação de partículas tóxicas associadas ao Alzheimer. Para o corpo humano, vírus modificado traz nova esperança contra o câncer no cérebro. Terapia experimental usa vírus modificado para ativar o sistema imunológico, infiltrar células de defesa no tumor e aumentar a vida de pacientes com câncer cerebral mais agressivo. E aqui também nos conta sobre o corpo humano. Cientistas acham a chave para acordar sistema imunológico contra o câncer. Estudo revela o mecanismo que leva à exaustão das células do sistema imunológico e aponta caminho para tornar imunoterapias mais eficazes. Também temos aqui, na área de educação e carreira do Correio Brasiliense, que nos conta que SEDES do Distrito Federal institui comissão para concurso com 1.197 vagas. Aqui conta que vagas serão destinadas ao cargo de especialista em desenvolvimento e assistência social e técnico em desenvolvimento e assistência social. E SEDES, no caso, é a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal. Temos também sobre uma homenagem, Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. Conheça 34 profissionais revolucionárias. Data criada pela ONU reforça a urgência de incentivar meninas a ocupar áreas do conhecimento, ciências e também matemática. E técnico de enfermagem desponta como a segunda carreira mais demandada. E aqui também fala sobre os 25 empregos em alta para 2026. E antes de darmos continuidade com os destaques agora do site da Folha de São Paulo, faremos um breve intervalo e logo retornaremos. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Na TV da Transparência, de segunda a sexta-feira, acompanhe as entrevistas de Edson Silva sobre temas importantes do nosso dia a dia. Agora, dando continuidade à Folha de São Paulo, temos aqui um assunto para a política, que meta do PL de ampliar base na Assembleia de São Paulo cria atrito entre deputados do partido, que informa que deputados do partido temem perder espaço com a chegada de mais candidatos. E Flávio ameaça apoiar Moro no Paraná para frear candidatura presidencial de Ratinho Júnior. Ex-juiz da Lava Jato pode se filiar ao PL para concorrer no Paraná contra grupo do governador. Temos aqui outros assuntos. Trend de caricaturas de IA associa Lula a charuto e dinheiro, Bolsonaro a armas e Flávio a rachadinha. ChatGPT e Gemini reproduzem estereótipos dos políticos ao gerar desenhos em formato que viralizou nas redes sociais.
que conta que Flávio e Tarcísio devem se reunir nesta quinta após crise entre governador e bolsonarismo. Expectativa de aliados é a de que os políticos escutam o cenário eleitoral e possíveis alianças. E coordenador do MBL inicia campanha online pela volta dos direitos políticos de Mamãe Falei. Lembrando que o Arthur Duval foi cassado em 2022 após a divulgação de áudios sexistas sobre as mulheres vulneráveis na Ucrânia. Agora, no site do Estado de São Paulo, temos aqui o primeiro assunto, que é para o caso Master no STF. Toffoli nega amizade com Vorcaro, mas confirma ser sócio de empresa que negociou com o cunhado dele. O ministro faz parte da Maridit, empresa administrada por seus dois irmãos e que manteve cotas em resort no Paraná. E a nota vem após a Polícia Federal relatar que encontrou conversas com o magistrado no celular do banqueiro. E Francisco Leal escreve também sua coluna: PF põe Toffoli em sinuca, vai ficar na relatoria do Master como investigado. Também temos mais um assunto que Toffoli recebeu dinheiro de empresa que fez negócios com fundo de cunhado de Vorcaro, que também informa que PF encontra em celular conversas de Toffoli com Vorcaro e pede a suspeição de ministro. E o chefe da CGU afirma que se Master corrompeu o servidor, podemos abrir processo pela lei anticorrupção. Agora, temos aqui um assunto: como Jeffrey Epstein e sua rede de aliciadores agiram no Brasil por mais de uma década, que conta que documentos mostram um padrão que envolve viagens em busca de oportunidades para encontrar aspirantes a modelos entre 2006 e 2019. Lembrando que Jeffrey Epstein foi um financista condenado por crimes sexuais. Agora temos aqui outros destaques falando sobre o país dos privilégios. O Tribunal de Justiça de São Paulo previa gastar 4,8 bilhões de reais com penduricalhos, mais de 20% do orçamento antes da decisão de Dilma. O tribunal questiona a forma utilizada pelo STF para decidir. E outra coluna sobre o caso Marco Buzzi, como o STJ tenta lidar com o caso do ministro acusado de assédio sexual. Já outras matérias também em destaque: a Operação Mira Máfia chinesa que lavou 1 bilhão de reais do PCC em 7 meses. Essa operação cumpriu hoje 3 mandados de prisão em São Paulo e Santa Catarina. Também temos aqui sobre a saúde cerebral. Fazer exercício é especialmente importante em 2 fases da vida para evitar a demência, de acordo com o estudo. E falando sobre demência, uma pesquisa de Harvard avalia a relação entre café e risco de demência. Temos também uma outra informação. Governo e Congresso divergem sobre formato para aprovar o fim da escala 6x1, que no caso é a bandeira de Lula. E o colunista Silvio Cassione também escreve em sua coluna o seguinte: redução da jornada de trabalho ganha força no Congresso. Já na seção de opinião, aqui para o Estado de São Paulo, o primeiro texto fala sobre uma guerra permanente de Lula. Lulinha, paz e amor nunca existiu. Lula é incapaz de reconhecer que outras forças podem governar pelo bem do país. No segundo texto de opinião, desventuras de um banco estatal. A tentativa de compra do Master pelo BRB gera perdas bilionárias e faz lembrar escândalos do passado. E já o terceiro texto é sobre limites para as bets. Produtos de alto risco, como as bets, não podem ser propagandeados como bens ordinários. Agora, no site do Supremo Tribunal Federal, temos aqui um assunto que, pedido de vista, suspende julgamento sobre condenação de ex-prefeito de Duque de Caxias, isso no Rio de Janeiro.
A análise de recurso tem 5 votos proferidos. O ministro Luiz Fux pediu mais tempo para analisar o tema. E STF suspende por 180 dias ação em que Minas Gerais busca solucionar dívida com a União. Decisão do ministro Nunes Marques atende a pedido do governo estadual para permitir avanço das tratativas para adesão ao Propag. E público externo deverá se credenciar para acompanhar julgamento do caso Marielle Franco. Sessões presenciais serão realizadas nos dias 24 e 25 de fevereiro, na primeira turma do Supremo. Já outro destaque aqui nos fala, de acordo com a decisão do STF, campanhas sociais em defesa de direitos fundamentais estão protegidas pela liberdade de expressão. E aqui conta também que esta matéria tem uma repercussão geral. O caso concreto diz respeito à denúncia de maus tratos na festa do Peão de Barretos. E mãe acusada de manter drogas em casa com os filhos tem prisão domiciliar revogada no STF. Decisão do ministro Alexandre de Moraes considera a reincidência e grande quantidade de droga encontrada na residência. Também temos aqui outra matéria que acadêmicos do Brasil e da Espanha debatem avanço tecnológico, obtenção de provas e investigação penal no STF. O ministro André Mendonça, que é o organizador deste encontro, destacou a importância da discussão sobre inteligência artificial e proteção dos direitos fundamentais. Mais uma vez também relembrando que está aberto o credenciamento de imprensa para o julgamento do caso Marielle no STF. E o julgamento será nos dias 24 e 25 deste mês de fevereiro. E os profissionais de imprensa e público em geral têm até o dia 19 deste mês para se credenciar. E por último, STF inicia julgamento de recurso de mulher denunciada por porte de pequena quantidade de cocaína. O ministro Gilmar Mendes, que é aí o relator, votou pela concessão de habeas corpus para restabelecer a decisão que havia rejeitado a denúncia em razão da pequena quantidade de entorpecente para o consumo pessoal. E esses foram os principais assuntos em destaque nos principais sites dos jornais do nosso país. Muito obrigada a você que nos acompanha até aqui.